Iniciando aqui esse treinamento para explicar para vocês como que funciona o correr se divertindo. Isso, como que funciona esse método, né? Como que você consegue correr e se divertir, sendo que é tão difícil para muita gente, né? Muita gente tem medos, receios nessa questão de correr e não sofrer, né? Então, o que a gente vai estar passando? O que eu vou estar passando para vocês aqui? Algumas ferramentas, eu falo ferramentas que são orientações, tá? Um conhecimento que vai fazer você evoluir teu condicionamento cardiorrespiratório e assim se divertir correndo. Como funciona? Através de métodos de treinamento, que a gente tem um período de treinamento aqui dentro da assessoria, onde o aluno vai passando por níveis de condicionamento. Tá? O primeiro nível de condicionamento é o nível sedentário. Como que funciona esse nível sedentário? A pessoa não tem condicionamento nem para fazer uma caminhada de uma quadra, normalmente. Tá? Depois vem o próximo nível de condicionamento, que é o nível ativo, uma pessoa que já faz uma caminhada, porém ela não consegue fazer um trote, ela não consegue evoluir a caminhada para um trote. O que seria o trote, professor? O trote, na maioria das vezes, é quando você pisa embaixo de você e estende toda a perna lá atrás. A caminhada a gente acaba pisando à frente da linha do corpo. E o trote não, o trote é para trás da linha do corpo. E assim faz aumentar a velocidade dos passos. Isso se torna um trote, tá? Então a pessoa, quando ela está nesse nível de caminhar e trotar, ela já está no nível pré-iniciante de corrida. Tá? Ela já está se preparando para ter força de impulsão, de empurrar seu corpo para conseguir fazer esse salto. O que é corrida? São uma sequência de saltos. Então, quando você está correndo, você está saltando. Por isso que você ganha velocidade, porque você cada vez mais consegue saltar mais longe. Então, por isso que você consegue correr, que na verdade o correr, a velocidade da corrida se dá pela distância que você consegue saltar, tá? Então, assim, a maioria das pessoas tem uma altura mediana, nessa altura mediana, ele só vai ser a diferença da velocidade de um para o outro é essa distância que ele consegue saltar. O Bolt mesmo, ele faz um percurso muito pequeno, né? Mas ele consegue saltar mais que 2 metros, né? Então, a cada passada dele é 2 metros. Então, assim, por isso que ele consegue atingir uma velocidade muito alta. Ok? A gente que é corredor mais fundista, que é corredor fundista? Um corredor que fica mais tempo em corrida. Então, uma pessoa que corre 5, 10, 20, 21 quilômetros são pessoas que conseguem fazer um salto menor, tá? Então, por isso que a corrida ela vai evoluindo dessa forma. Depois vem o iniciante de corrida dentro da assessoria. O que é um iniciante de corrida? Uma pessoa que já consegue fazer essa corrida contínua, tá? É uma pessoa que consegue correr 3 quilômetros, tá? O que é 3 quilômetros? Ela consegue fazer o tempo de 3 quilômetros e 200 e através desse teste de 3 e 200, que seria 2 milhas, a gente consegue definir o nível de condicionamento cardiorrespiratório. Depois ela consegue evoluir a distância e a velocidade, se tornando um aluno do nível intermediário. Depois do nível intermediário vem o nível avançado e os avançados já estão ali, já a maioria consegue correr próximo dos 21, tá? Por quê? Porque tem uma resistência e tem uma força muscular. Depois do nível avançado, aí entra uma zona de risco muito alta de lesão, porque ele começa a se tornar um atleta, tá? O que seria um atleta? É uma pessoa que está num nível tão alto de condicionamento que ali onde que ele usa reservas de energia, sobrecarrega muito as articulações para conseguir chegar a fazer um resultado. Então ele está num nível de competição, um nível de rendimento. E isso acaba sofrendo, o nosso organismo acaba sofrendo com esse rendimento, com esse desafio que é dado para o nosso corpo. Tudo bem? Então, dentro da assessoria é dividido nesses níveis de condicionamento. Porém, a gente tem os períodos de treinamento. O que seria esse período de treinamento? Tem o período base, onde o aluno ganha força. Muitas pessoas se machucam por falta de força. A maioria das lesões
Isso acontece na corrida quando a pessoa não consegue absorver um impacto com o músculo e acaba sobrecarregando as articulações, tá? Então, nesse período, que é o período base, a gente treina muito andar descalço, tá? Porque muita gente acaba não usando mais, fica descalço em casa, e sim usa tênis o dia inteiro. Então, o teu pé, vamos dizer, fica engessado. Por ele estar engessado, ele não tem força, tá? Ele, não sei se você já conheceu alguém que quebrou um membro superior, um braço, vê que dá diferença. Por quê? Porque acaba a gente perdendo força muscular. Se não tem estímulo, a massa muscular tende a sumir. E sem massa muscular, a gente diminui a força. Então, quando a gente faz um trabalho de ganhar força no pé, junto com o pé, ele já vai fortalecer a perna, que é do joelho para baixo, ali a panturrilha. Isso é muito importante, porque vai desenvolver equilíbrio, a força vai ajudar a diminuir o risco de lesões como fascite plantar, canelite, tá? Inflamações que acontecem na hora da corrida por falta de força. Se você tem uma força e você consegue deslocar essa distância e o teu músculo não fadiga, não cansa, ele não vai sobrecarregar tendões e ligamentos. Tá? A maioria que faz o corredor parar de correr são a questão das ites, são a questão das inflamações. Então, se você tem uma grande força muscular, isso acaba diminuindo. Então, nesse período base, a gente tem esse trabalho de fazer o aluno sem pisar no chão mesmo, tá? Vai pisar na grama, vai pisar na areia. Tem também a questão do aluno fazer o treino de força no quadríceps. O que é o quadríceps? Os músculos da coxa, que compõem a coxa. Tem os isquiotibiais também, são o músculo posterior da coxa. Esses músculos, junto com a panturrilha, é muito importante para a estabilização do joelho. Tá? O que mais acomete corredores, lesões que mais acometem corredores são as lesões de joelho. Por quê? Porque é uma articulação que ela acaba sendo sobrecarregada por falta de força lá no pé, que há um desequilíbrio, e o joelho ele tem que fazer uma compensação. E o joelho ele não foi feito para isso, ele foi feito para fazer um movimento certinho e não ficar fazendo movimento de torção, tá? Então, quando você tem um músculo bem forte de panturrilha, vamos colocar aqui, que aqui é minha perna, né? E aqui é minha coxa. Se eu tenho um movimento, uma força tão boa de panturrilha e de coxa, essa articulação vai ficar bem estável, tá? Ela vai fazer um movimento e se ela gerar uma força de tração no pé ou aqui no quadril, ela consegue estabilizar esse joelho. E aí onde que a gente entra com o treinamento na escadaria, ok? Por que na escadaria? Porque você faz um movimento mais de salto. Quando você vai aterrissar, quando você vai pisar, o asfalto, o chão já está próximo de você. Isso diminuindo o impacto. Tá? Então a gente faz muito treino de estabilização do corpo, salta, estabiliza o corpo, salta de novo, em uma velocidade menor do que a corrida, porque na hora da corrida o movimento é muito rápido e se você não tem esse equilíbrio que chama propriocepção, você acaba sobrecarregando bem esse joelho, tá? E nesse período vem junto, a cada 3 meses a gente faz esse teste para ver se o aluno evoluiu. Então vocês veem muito no Store aí, aluno sendo elogiado e reconhecido que evoluiu na corrida, ok? Só vamos dar uma pausinha aqui para tomar um tererê e eu escutar o que a Cecília vai falar. Quer falar uma coisa? Pode falar. Fiz uma lista aqui, vendo nesse caderno aqui, ó. Veja. Então, assim, a Cecília pegou aqui as anotações da live aqui e ela quis participar, ok? Então, é assim, no período específico de corrida, que é o período base, e depois vem um período específico, onde o aluno vai aprender a fazer a impulsão, que é o salto, e saber estabilizar o corpo, onde que a gente treina com as barreiras. Tá? Você vai ver aluno saltando barreira, saltando cone, mas professor, para que serve saltar barreira, saltar cone? Para isso, para ganhar força de impulsão. Tem muitas pessoas que correm utilizando só isquiotibiais, só posterior de coxa, não conseguem fazer a extensão total do quadril ativando o glúteo. Tá? O glúteo é um músculo muito importante para a estabilização do quadril.
Então, nesse treino, que é esse treino e o treino de subida, a gente estimula muito glúteo, panturrilha e quadríceps, tá? E isquiotibiais também na hora dos estímulos de tiro. Para quê? Para você ganhar força. Quanto mais força você tiver, mais você vai se divertir. Vamos lá, voltando um pouquinho, pessoal, quem tiver ativo aí na live, manda uma perguntinha ou alguma coisa voltado para você, tá? Eu tô vendo aqui que muita gente está iniciando e são pessoas que já correm, tá? Então talvez a dúvida de vocês serão diferente. Então se vocês têm alguma dúvida, já manda aqui que a gente vai, seria um prazer você mandar uma dúvida para mim responder, ok? Vamos lá. Então depois vem um período específico, onde que a gente vai treinar subida, como que corre na descida, como que faz essa impulsão no plano, tá? Como correr em montanha, tudo isso. Depois vem um período especial, onde que os alunos é dividido em três objetivos. Objetivo queima de gordura, são os alunos que querem perder a gordura, então a gente faz um treino específico para essa queima. Mas porém o aluno passou pelo um período base, período específico, então ele ganhou força, ganhou experiência, sabe como correr e agora ele vai utilizar, tá? Normalmente os períodos se dão entre 3 a 4 semanas de treino, ok? Nesse período especial, o aluno vai voltar muito no volume de treino para queimar a gordura, tá? Então ele vai aumentar muito o padrão de treino aeróbico nesse período, tá? No outro objetivo é o condicionamento físico. Então é onde que os alunos, você vai ver o aluno arrastando pneu para ganhar força. Então o condicionamento físico tem a ver muito com a intensidade desse treino. Então é onde que a gente vai trabalhar muito tiro, muito volume, muito tiro, muita intensidade. Então, o que acontece? Eu vou colocar o aluno para fazer tiro arrastando um pneu. Para quê? Para aumentar a intensidade, para ele conseguir fazer mais força nessa impulsão. Que aí, o que acontece? Ele vai fazer uma distância menor, 100 metros, 200 metros no máximo. E quando ele chegar no final desse trajeto, ele vai treinar os músculos de respiração para melhorar essa hiperventilação, essa ventilação do corpo dele. Professor, como que melhora a respiração na corrida? Respira pelo nariz, solta pela boca? Não, você tem que ganhar força dos músculos que compõem a respiração. Diafragma, intercostais, paradorsais. Então, esses músculos têm que ser estimulados, ok? Como que a gente estimula? A gente faz o que a gente fala de tiro, que é um estímulo forte de corrida, e a gente para, e o aluno ele fica hiperventilando, fica dessa forma treinando, ó. Dessa forma, ele está fazendo como se fosse uma série na academia para esses músculos de respiração, tá? E isso vai ajudar muito no transporte de oxigenação para os músculos, para as células, para tudo que compõe esse condicionamento do indivíduo. Entendendo essa parte de objetivo de queima de gordura, onde que é interessante ele fazer um déficit calórico, né? Para conseguir queimar gordura, porque senão ele acaba queimando massa muscular, usando catabolismo, né, usando massa muscular como fonte de energia. Então o objetivo é esse. O outro objetivo é ganho de condicionamento físico, onde que os alunos, depende do nível de condicionamento, vai estar arrastando pneu, vai estar fazendo tiro, vai estar fazendo treino de HIIT, são os treinos específicos para aumentar o condicionamento físico das pessoas. E também tem o objetivo de lazer, onde o aluno precisa só melhorar o sono, melhorar o humor. Então isso a gente faz treinos mais leves, porém que tem um estímulo bom. O que seria isso, professor? Se ele faz um treino que ajude ele a ficar relaxado. Então assim, tem um dia de trabalho muito forte, Ricardo, já vou responder aqui. Tem um trabalho forte, trabalho o dia inteiro estressante, vai lá e faz um exercício físico, aumenta o nível de hormônios da corrente sanguínea dele e ele vai o quê? Ele vai conseguir dormir melhor, entendeu? Ou ele tem um dia muito desanimado, tal, e ele faz exercício físico no começo do dia e ele fica animado o resto do dia. Então é isso que é o objetivo específico, ou especial. Vamos lá, fica salvo e gostaria de enviar para os amigos que não podem estar agora. Ótimo, Ricardo, vai estar salvo. Vou deixar salvo, você pode mandar
essa live. Então é para isso mesmo, tá? Vamos aumentar o conhecimento para ter mais gente correndo. Quanto mais gente, mais provas a gente vai ter no município, mais a gente vai conseguir se divertir aqui na capital da amizade, ok? Então assim, pode mandar umas perguntas, Ricardo, que você já sabe a resposta, só para estimular. Eu tava conversando sobre esse assunto, ok? Então quem quiser mandar aí, quem está entrando aí, pode mandar. Isso, se mandar coraçãozinho também eu fico feliz aí, porque estimula saber que vocês estão escutando o que eu estou passando para vocês. Depois do período especial, os alunos têm que descansar, porque aumenta muito o desgaste físico da pessoa nesse período. Então, assim, eles vão fazer um déficit calórico, vão deixar de comer muito nutriente, vão usar gordura como fonte de energia. Depois, eles, no nível de condicionamento físico, eles vão forçar muito essa fibra muscular para ganhar força. Então, a gente fica em um período relaxando. O que a gente faz? É um período transitório, onde os alunos vão vivenciar um outro esporte, um outro gama de movimentos, porque senão eles ficam muito bitolados, muito focados só na corrida, e chega um ponto da vida que a gente desanima. Então a gente precisa ter um outro estímulo para vivenciar. Então aí a gente faz às vezes vivenciar outros esportes, igual hidroginástica, dança, outros esportes. Então, assim, nesse período de uma semana, eles ficam vivenciando um outro tipo de treino, ok? Pessoal, deixa eu só responder um pouquinho, que o pessoal perguntou na história aqui, deixa eu colocar. Sinto falta de ar quando corro. Ó, funciona assim. Por que você sente falta de ar quando você corre? Porque muitas vezes a gente acha que a gente consegue correr numa intensidade, uma velocidade mais alta do que a gente pode, ok? Então a gente tem 3 parâmetros para ver se você está no nível certo, que se você pode, ter o nível de condicionamento pode fazer agora. Como que seria isso? Deixa eu só tomar um tenere aqui para dar uma acalmada. Funciona assim, ó. Vamos lá. Tem um jeito de definir se você está dentro de uma intensidade que você vai estar usando gordura como fonte de energia e você vai conseguir ficar mais tempo em atividade, tá? É um parâmetro. A gente chama de top test, teste da fala, tá? Através desse teste, a gente consegue definir se o aluno está conseguindo manter uma fase de lactato. O que seria isso? É quando a gente faz contração muscular, a gente produz uma substância que faz a gente parar de correr, parar de fazer exercício físico, ok? Então, o que a gente faz? Para a gente se manter, para limpar essa substância que entra no nosso corpo, tem que ter oxigenação. Então, para você ficar no nível aeróbico, onde você consegue transportar essa substância e jogar para fora do teu corpo, então chama primeiro linear de esforço, ok? Nesse primeiro linear de esforço, você consegue ficar mais tempo em exercício. E aí, onde que está o X dessa questão? Chegou a hora da verdade. É nesse momento que você consegue se divertir correndo. Só que muita gente tem que melhorar o condicionamento cardiorrespiratório para conseguir correr e se manter se divertindo. Então, isso que acontece. Muita gente quer correr, mas não quer passar por esse período de treinamento. Então, assim, na foto ali eu coloquei a Rosália Cristina. Que ela veio treinar? É uma pessoa que era sedentária, se aposentou, focou nos treinos e hoje ela consegue correr. Levou de 6 meses para começar a correr. Então, esse período de treinamento tem que ser respeitado. Se a gente não conseguir respeitar isso, o risco de causar lesões é alto, tá? Então, assim, por isso que é importante uma periodização de treinamento, porque o professor vai dar um estímulo e vai deixar teu corpo descansar. Se a gente dá o estímulo e não deixa o corpo descansar, a gente acaba entrando em overtraining, excesso de treinamento. E isso é um potencializador grande de lesão, tá? O que acontece muito? Se lesionou, volta lá embaixo e vai reiniciar todos os treinos, e ainda a gente tem que trabalhar um pouquinho no psicológico para não sobrecarregar machucou um joelho, vai acabar sobrecarregando uma outra perna e acabar se lesionando. Ótima pergunta, Lucas. Correr com música ou sem música? Funciona assim, ó. Os dois são bons, tá?
Vamos lá, vamos colocar as coisas positivas de correr com música. Correr com música a gente consegue estimular o estado de flor, que for, eu não sei como falar a sigla certinho de inglês, que é um estado que a gente consegue produzir mais energia, a gente consegue se estimular para conseguir dar mais força pra na hora do exercício físico, tá? Principalmente as músicas que você se sente bem, tá? Então a música é muito boa, ela ajuda você, tem a questão também da autoestima, da questão do superego, tem várias coisas psicológicas que ajudam muito a música. Vamos só colocar assim, alguns cuidados, tá, Lucas? Vamos lá. Correr com um fone só. Eu sei que é ruim, a gente gosta de correr com os dois para conseguir escutar bem a música, né? Porém, se você vai correr na rua, corra com um fone só. De preferência, o fone que fica pro lado da calçada e não o fone ficar pro lado de cá, que é a rua, ok? Porque muita gente acaba se colocando em risco, né? Com automóveis, com moto, por não escutar o barulho do carro chegando até próximo de você, quando você vê está muito em cima. Tudo bem? Então ele tira um pouco a atenção. Então o interessante é você sempre colocar o fone do lado da calçada para você conseguir correr. Então, e nisso também é bom você ficar trocando, cada hora você corre contra o carro e depois você corre a favor dos carros, por causa da questão se você corre no acostamento, ok? Então, tome cuidado com isso. Use um fone só. Tudo bem, Lucas? E vai me confirmando aí se você está escutando. E a outra situação é a situação de você não escutar o impacto que você causa nas suas articulações. Então tem gente que coloca o fone tão alto que ele bate o pé, muitas vezes, e se você está batendo muito o pé, se está fazendo um barulho muito alto, é um índice, tá, de você estar causando lesões. Ou lesões não, se você está sobrecarregando a articulação. Porém, tem tênis que estão vindo hoje no mercado que ele faz, mesmo você correndo com mecânica excelente, ele vai estar dando sobrecarga nessa articulação, tá? Porque o tênis ele mascara um pouco o impacto. Lucas, respondeu? Era isso que você tinha dúvida? Vamos lá. Olha, eu estou gostando. Eu amo responder pergunta. Vamos lá. Música me ajuda muito. Nossa, a Nádia fala assim, ela ajuda a Nádia e ajuda quem está correndo do lado da Nádia, porque a música que coloca e ela já fica animada, isso é muito bom, tá? A música, ela contribui muito para tudo, né, na vida. Como controlar o ritmo cardíaco? Vamos lá, Ricardo. Funciona assim, ó. A gente tinha muito essa questão de trabalhar com a intensidade pela frequência cardíaca. Porém, os alunos, quando eles aumentam a velocidade bruscamente, essa frequência ela dá um pico para conseguir estabilizar o teu fluxo sanguíneo, tá? Então, só um pouquinho. Então, como funciona isso? Se você, do nada, tá ali na caminhada e sai correndo forte, o teu corpo vai precisar de uma demanda de fluxo sanguíneo alta. E o que o teu coração vai ter que fazer? Fazer um movimento rápido de contração. E isso, a frequência cardíaca vai se elevar, tá? Só que ele, enquanto ele não entender que aquele fluxo sanguíneo está sendo, como falar assim, está sendo excelente para aquele lá, ele vai continuar com a frequência alta. E aí, onde que você pode entrar num estado de catabolismo, usar um músculo como fonte de energia. Porque se a gente aumenta a frequência cardíaca, a gente aumenta o padrão ventilatório também. E a gente aumenta o esforço dos músculos. Então, o interessante é você ter um parâmetro. Então, assim, qual que é a intensidade que você está no primeiro linear de esforço, que você está sendo um treinamento aeróbico? Qual é o segundo linear de esforço, que é a zona 2, que você está treinando ali já está começando a não conseguir liberar todo o ácido lático que você produz no sangue, né? Aí no terceiro linear de esforço, onde que você já está no nível anaeróbico, onde que não tem tanta presença de oxigênio, você não está conseguindo liberar esse ácido lático, você já está no terceiro nível, zona de treinamento. Então, assim, você tem que entender essas zonas de treinamento para você conseguir entender. Na verdade, a gente não controla, tá? A gente dá estímulos para
estabilizar. Não, a gente não consegue estabilizar também, tá? É um jeito de você ter um parâmetro da frequência cardíaca, tá? Então, assim, a gente vai entender como... É que seria quase um controlar, né? Você vai entender nesse estímulo, a frequência se mantém aqui. Então, vamos lá. Em uma arama, a gente tem uma dificuldade por causa da altiometria, né? Muita subida e descida. Então, assim, você começa a correr ali na Avenida Paraná, entre a Praça Miguel Roçaffa e Arthur Thomas. Ótimo. Aí você desce a Paraná. Aí começa a aumentar a frequência cardíaca. Mas como assim? Você está na descida e está aumentando a frequência cardíaca? Né? Tem muita gente que tem essa sensação. Mas por quê? Porque quando você pisa no chão, o músculo descontrai e aumenta a vascularização. Então, a tua frequência cardíaca vai subir. E você tende a aumentar a velocidade, porque o teu corpo vai ser inclinado para frente e assim a gravidade vai fazer você aumentar a velocidade também. Aí depois você chega lá na Santos Dumont, que você vai ter que fazer essa subida. Vai ter que aumentar a demanda, porque vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai mais massa muscular contraindo. Isso vai aumentar muito a sua intensidade, né? Então você vai ter que diminuir a intensidade para a frequência não subir, ok? Mas, Ricardo, qualquer coisa você manda no particular aí, se tem mais dúvida, ou se você quiser mandar aqui, manda, que é bom tirar. Era essa a dúvida? Se não, pode colocar um outro. Não, Alexandre, eu quis falar sobre isso. Pode colocar aqui que a gente vai tirar a dúvida. Lucas, manda aí, você corre bastante aí. Quem tem mais dúvida? Quem tá aqui? Nádia, mesmo que você sabe, a Zoraide, o pessoal que tá aqui que é aluno, mesmo que já sabe o que lá no começo, talvez vocês conseguiram aprender alguma coisa que chamou muita atenção, que vocês sofriam e hoje vocês se divertem porque vocês aprenderam e tem essa orientação e tem esse conhecimento que usa como ferramenta para se divertir, né, correndo. Então a intenção dessa aula aqui é vocês entender que dá para se divertir correndo, tá? Quando a gente não consegue se divertir, professor, mas tem dia que eu tenho que correr forte para me divertir. Ótimo! E tem dia que você vai ter que correr devagar para recuperar o músculo, né? Então é toda essa estrutura. Se alguém quiser entrar junto aqui para conversar um pouquinho, tá? A gente está aqui também, é só mandar a solicitação aqui. Manda pergunta. Vamos lá, me dá mais uns 5 minutinhos para a pergunta. Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, aí a gente vai estar iniciando ou terminando a live. Opa, gostei de ver. Ouvi dizer que se estar correndo Peraí. Isso, vamos lá. Ouvi dizer que se você consegue correr e conversar, você pode aumentar o risco, aumentar o ritmo da tua corrida. Isso, excelente, porque se você está conseguindo conversar, até o talk test, que é o teste da fala, funciona dessa forma. Você vai repetir a frase 2 vezes seguidas sem ficar ofegante. Então, assim, uma frase normal, assim, parabéns para você nessa data querida, parabéns para você nessa data querida. Se você falou dessa forma e não ficou ofegante, é sinal que o teu pilar, são 3 pilares, tá? O pilar de situação de respiração tá ótimo, tá? Você tá conseguindo, além de mandar oxigênio para o músculo, você tá conseguindo expelir oxigênio para falar, né? Então, assim, quer dizer que teu padrão ventilatório está ótimo. Porém, a gente tem mais 2 pilares. Presta atenção, Lucas. Pilar de músculo esquelético e o pilar de músculo miocárdio, que é o músculo do coração, que é o sistema circulatório. Então, assim, você pode aumentar o ritmo? Sim. Desde que aquele pilar, que é do músculo esquelético, esteja bem. Então, assim, se você está correndo, está conseguindo conversar, mas você está sentindo a perna pesada, cansada, você não está conseguindo fazer força, está doendo, está queimando, é sinal que você tem que aumentar a força muscular. Você tem que fazer treinamento de força, tem que ir para academia, tem que fazer agachamento, tem que fazer prancha a fundo para ganhar mais força muscular para conseguir evoluir. Não, se não está doendo, ótimo. Então, 2 pilares estão bem, respiratório e os músculos esqueléticos. Vamos ver a questão do coração. O coração, o ideal é ter um monitor cardíaco, tá? Se você está correndo lá e tua frequência não está nessa zona
de anaeróbico, que você está lá dentro, vamos supor, um indivíduo, vamos colocar um parâmetro assim, tá? Não é o número certo, tá? Cada um tem um número, porque a gente faz um cálculo aqui com frequência de repouso, que dá frequência de reserva, que dá frequência máxima, isso tudo eu explico detalhado para os alunos, que é bem complicadinho, tem que ser individual para a gente explicar, porque cada um tem uma frequência. Vamos lá. 140 BPM, batida em minuto. Se você está lá abaixo de 140, tua ventilação, você consegue falar e você, vamos colocar, da percepção do esforço, que é essa questão da massa muscular, de 0 a 10, 10 você não está aguentando, está doendo tudo, você tem que deitar. Em 1 você não está sentindo nada, e assim você está abaixo de 6, é sinal que você pode aumentar o estímulo, desde que seja no mesmo percurso que você estava fazendo, porque senão você vai aumentar e vem uma subida, você aumenta o ritmo e cai numa subida, né? Aí o que acontece vai ser 2 vezes você aumentar o ritmo, ou vai aumentar a intensidade, você vai aumentar a intensidade da velocidade, vai aumentar a intensidade da subida. Então isso que é muito importante você se atentar, tá? Quando você for aumentar o ritmo, verifique se não vai ter uma subida lá na frente, que talvez seja melhor você segurar o ritmo para conseguir vencer essa subida. Então, como que a gente vence uma subida? Talvez abaixando o ritmo, não aumentando o ritmo para acabar logo. É o que mais acontece com o corredor. Eles aumentam o ritmo e aí quebra. O que é quebrar? A gente desmancha a postura e aí entra em sofrimento as articulações e aumentando mais a contração de massa muscular. Ok? Mais alguém? Lucas, gostando de ver a participação. Quem mais quer participar aqui? Mandar pergunta. Tem um professor aqui. Esse professor está presente. Manda aí que você trabalha, como que você faz. Vamos trocar figurinhas aqui. Sueli. A Amélia, que fez uma aula já experimental, que está na faixa de avaliações de saúde. Então, assim, o aluno, quando entra na assessoria, ele tem essa estrutura, tá? Ele normalmente faz uma aula experimental e aí eu oriento toda essa estrutura que eu estou passando para vocês. E depois eles vão para avaliações de saúde, tá? Porque eu gosto muito de trabalhar com os profissionais de saúde para a gente sempre estar aprendendo mais que eu falo assim, o aluno aprendendo mais do seu físico, tá? Então, se ele passa por um cardiologista e ele viu lá que a pressão arterial dele sobe, a sistólica, que é a maior, sobe na hora do estímulo do exercício. Antigamente ele ficava preocupado, mas isso é uma coisa normal, fisiológica, ela sobe para adaptar. E aí ele já aprendeu uma coisa a mais sobre o teu corpo, tá? Ele foi lá na avaliação postural com o fisioterapeuta. Aí o fisioterapeuta falou sobre o quadril dele estar instável, ou se não, que tem um encurtamento, ele aprendeu uma coisa a mais sobre o físico dele. Depois ele vem com essas informações e a gente faz 2 avaliações físicas, uma avaliação para ver a coordenação motora dele, tá? Que é uma avaliação de biomecânica da corrida, e uma avaliação para ver o nível de condicionamento físico que ele vai entrar na assessoria. Então, normalmente eu faço essa avaliação para ver o nível, o aluno fadigou, ficou cansado, aí a gente coloca ele para fazer a avaliação de biomecânica. Por quê? Porque aí eu vou conseguir definir quais músculos estão mais cansados. Então, onde que ele precisa trabalhar essa estrutura para não quebrar, não sobrecarregar as articulações. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Espero que tenha aumentado aí o conhecimento de vocês e cada vez mais a gente possa ter ferramentas, mais conhecimentos e passar. O que você aprendeu aqui hoje, passe para o amigo e vamos aumentando cada vez mais esse conhecimento. Surgiu dúvida? Chama aqui no direct, chama no particular, que a gente vai tirar a dúvida. Quer falar uma coisa? Essa boca show de matar. Bora lá correr e vamos fazer o que o professor ensinou nessa live hoje. Isso aí! Tchau, tchau!